com os nossos telespectadores da TV Espírita, a quem saudamos, desejando-lhes que tenham uma boa audição, uma boa noite. Nós vamos iniciar os trabalhos com esta pequenina prece que anunciámos há pouco. Senhor, vamos procurar no amar o próximo, encontrar, te louvar e amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Vem, dá-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Pedimos, Senhor, nos envolvas na tua paz, que possamos escutar a tua mensagem, trazida há longo tempo, mas que os homens, por razões várias, sempre não quiseram entender. Que sejamos nós agora capazes de a transmitir de forma clara, objetiva, compreensível. Por isso pedimos a ajuda dos bons amigos que nos envias, para que possamos ouvir com ouvidos de ouvir, para que ela sirva, essa mensagem, tua mensagem, de luz para a nossa caminhada difícil. Ampara-nos por isso, Senhor. Na estrada da vida seguimos irando, Jesus ao prazer que nos vai ensinando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja. Assim como nós perdoarmos, é a forma como dizemos o Pai Nosso. Da sua edição. Portanto, Kardec publicou várias obras da codificação, dentre as quais o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós estamos aqui, a tradução foi feita por uma equipa da associação e estamos aqui para apresentar o livro do mês, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos 5 livros da codificação. Foi publicado em abril de 1864. As questões éticas são expostas com realismo. O comportamento do ser humano é posto em questão. E a morte deixou de ser tratada como algo átrio. Assim, Kardec extrai dos Evangelhos os princípios de ordem ético-moral universais, saindo dos cânones tradicionais, dando-nos para a vida conselhos. Mas estuda também o papel dos precursores do cristianismo e do Espiritismo, que são Sócrates e Platão, que nos deixam como legado esta condição. É o desenvolvimento dos tópicos religiosos Do Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. traz-nos, pois, os ensinamentos de Jesus. o Espírito de verdade, nosso irmão, Mostra-nos uma nova forma de encarar a religião, que nos diz que não vem destruir a lei, mas cumpri-la. Que a verdadeira vida é espiritual. que há muitas moradas no reino de Deus, os mundos inferiores e os superiores. Para chegarmos ao mundo regenerador, há que nascer de novo. E vir novamente ao meio do povo. um reino onde os aflitos serão bem-aventurados, e pelo Consolador consolados. o Cristo Consolador, o Consolador prometido, O Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, O que se eleva será rebaixado. E o do coração puro, bem-aventurado. Deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. e os misericordiosos, Cumpra-se o maior mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. amar também os inimigos, com convicção e não com esmo, Dar sem esperar recompensa. não saber a mão esquerda o que a direita dispensa, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? o nosso próximo. Fora da caridade não há salvação. Façamos como o bom samaritano. que deu a sua mão, E não teve, como os outros, um comportamento insano. mas não se pode servir a Deus e a Mamon. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. seremos perfeitos um dia. Mas dos muitos chamados, poucos serão os escolhidos.
pois será pelas boas obras que serão reconhecidos. Tenhamos fé. A fé que transporta montanhas. Fé, mãe da esperança e da caridade. Para criarmos uma cadeia de fraternidade. Os últimos serão os primeiros. Seremos os trabalhadores da última hora? Pelo fruto se conhece a árvore. Pois há muitos falsos cristos e falsos profetas. Que têm de se mandar embora. Não separeis o que Deus juntou. Não na lei dos homens, mas na que Deus criou. É esclarecida a palavra de Jesus. Quando nos parece estranha moral. Pois a ninguém ele desejava o mal. A verdade, acima de tudo, não há que esconder. Isso também temos que aprender. Busca e acharás. E ajuda terás. Mas não esqueçamos de dar de graça. O que de graça recebemos. E a mediunidade não menosprezemos. Com a força do pensamento, Nossas preces elevaremos no firmamento. Esse o ensinamento. Hoje, a Acheve, Com o auxílio dos espíritos superiores, Dá-nos a oportunidade De ter acesso à verdade. Uma tradução portuguesa nos traz. Desta obra abençoada. Que por nós irá ser acarinhada. mais fácil estudar. E todos iremos comprar. Vamos iniciar dizendo que há muita gente que ainda vem à casa espírita com aquela única preocupação em resolver o problema dos espíritos que estão na casa, das dificuldades, da corona. Quando se fala dos espíritos, quando se fala dos locais da adivinhação, do feiticismo, dessas coisas assim, às vezes aparece a palavra espírito e espiritismo no meio disso. Erradamente. Às vezes com más intenções de quem as coloca, de quem as apresenta dessa forma. O espiritismo é essa ciência nova, sim, que vem nos dizer a verdade, que nos está dizendo a verdade. Ao homem, à humanidade, que nos vem clarificar tudo aquilo que está adulterado ao longo do tempo. Quem é que adulterou? Os homens, naturalmente. A doutrina do Cristo é uma doutrina que pode ser observada, pode ser lida, pode ser entendida. Claro que tem muitas diferenças no seu entendimento e tem ainda aquelas que foram colocadas com certas intenções, menos boas, como é evidente, para que houvesse confusão. Muitas das situações que podem ocorrer naquilo que são as incompreensões do Evangelho podem ter sido colocadas por aqueles que ao longo dos tempos tiveram a obrigação de o divulgar pela verdade, com a verdade. Mas mercê, muitas das vezes, de momentos de menos inspiração ou de inspiração distorcida, podem ter colocado no Evangelho, nos Evangelhos, que são aqueles que nós lemos, aquilo que não é de facto a verdade. O Espiritismo está aqui para clarificar as coisas. O Espiritismo, portanto, é também esclarecimento. É também uma forma de chamar a atenção das pessoas para as leis que o Cristo trouxe, que muitos consideram um sobrenatural, e de facto foi no seu tempo. Mas vamos saber porque é que foi, porque é que é, porque é que continua a ser, quem é ele, quem foi ele. Vamos analisar um pouco daquilo que é o personagem Jesus, porque é que ele está à frente desta grande obra, que é a obra de divulgação, de esclarecimento e de ajuda à humanidade. Porque é que esteve cá há 2000 anos, 2000 e tal anos, que trouxe aquela doutrina, aquele evangelho, aquelas palavras, aquelas mensagens que tanta gente ainda não entendeu. E porquê é que não entendeu? Há muita gente que continua com aquela dúvida, com aquela pergunta, mas porquê é que, se vem de falar de novo no Evangelho, para que é que precisamos de mais uma religião? O Evangelho, o Espiritismo não quer ser uma religião mais.
Quer ajudar é que todos os religiosos, que todas as religiões pensem e ajam da forma equilibrada e correta como Cristo quer que façamos. Ele o fez no seu tempo, mas ao longo do tempo tudo foi adulterado, muitas coisas importantíssimas. Nós vamos aqui abordar alguns pequenos aspectos que muitos cristãos ainda têm como sendo uma atitude, um pensamento, uma posição, um caminho que deve ser o trilhado, quando talvez não seja o mais aconselhado. Iríamos por referir que na primeira pergunta que fizeram aos Espíritos, a primeira pergunta que fizeram foi: que é Deus? Para que saibamos, porque Deus é a grande inteligência. Eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É muito difícil para nós, humanos, num estado evolutivo tão baixo como estamos, porque a maior parte de nós, a maior parte das religiões não sabem o que é o homem, de que é constituído. Ainda não sabem. Embora o Espiritismo explique esta situação há 150 e tal anos. Só como é o Espiritismo, como é essa coisa dos Espíritos, não vale a pena olharmos muito para isso. Mas é bom que comecemos a olhar e comecemos nós próprios, individualmente, a investigar, a perguntar-nos se tem lógica aquilo que ouvimos na Casa Espírita. Porque a Casa Espírita é esclarecimento, é ajuda àquilo que vem sendo ao longo dos tempos informado de forma deficiente por razões várias. Há pouco falávamos de que quando nós nos referimos a Deus é sempre muito complicado falarmos em Deus, que é a inteligência máxima, é aquela inteligência que está acima de todas as inteligências. Para nós ficarmos com uma percepção do que será Deus, nós somos pequeninas células de Deus, pequeníssimas células de Deus. Cada um de nós somos princípios inteligentes. Deus é a grande inteligência, é a inteligência que criou todo o universo, que criou tudo o que está à nossa frente. Perguntaram aos poucos aos Espíritos para percebermos melhor o que era isso de Deus, essa natureza, o que é isso de Deus. E nós, como somos sempre muito curiosos, os homens, não é? Íamos fazendo as perguntas aos Espíritos que nos iam respondendo. O Espiritismo é a pergunta dos homens àquilo que são as interrogações, àquilo que são as explicações dos Espíritos. Os Espíritos vieram esclarecer o que é a lei. Porque é que temos que seguir Jesus? Se aquilo que Ele fez foi verdadeiro, se não é verdadeiro, que doutrina é essa que Ele traz e que nos é tão importante e que nós ainda não fomos capazes de perceber. Então, quando perguntaram aos Espíritos onde é que se pode encontrar a prova da existência de Deus, não é? Porque é isso que a maior parte de nós, quando falamos nestas coisas da religião, ou as coisas ligadas à parte invisível, eu só acredito se vir. Só se vir é que eu acredito. Mas há tanta coisa que a gente não vê e que sabe que existe. O que é que os Espíritos responderam a esta pergunta dos homens? No axioma que aplicais às vossas ciências está a resposta. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Vejam uma resposta tão simples, não é? Para nós que somos inteligências ainda pequeninas, mas que já entendemos, de facto, tudo aquilo que o homem não queria ou não criou e que está aí, que nós vemos, porque às vezes dizem, mas a ciência vai descobrir isso, os cientistas, entretanto, vão descortinar isso. Então porquê é que ainda não descortinaram esta coisa que nós, na primavera, todos temos um deleite extraordinário de observarmos, que é a natureza? As flores imensas, as tonalidades das cores. Quem foi que pintou aquilo, aquele quadro que nós vemos na natureza? Quem foi? Foi o homem. Está aí, à nossa frente. A grande inteligência. Então, tudo o que não é a criação do homem, a nossa razão diz que foi a criação de outra inteligência superior que está aí. Ao homem não é dado sondar a natureza íntima de Deus ainda. Porquê é que não nos será ainda dado a nós, homens, mulheres, pessoas que estamos na Terra, condições de percebermos Deus? Deus está, nós vamos ver aqui os estados, a escala dos mundos, a escala da evolução, que é para começarmos a perceber aos poucos que, de facto, o aluno da primeira classe não pode falar sobre assuntos que
que o professor do 5º ano ou o professor do 7º ano tem conhecimentos, ele já passou por aquelas cadeiras, por aqueles anos que o aluno da primeira classe ainda vai passar. É o que nos acontece a nós. Ainda não temos condições para perceber Deus, porque estamos num estado evolutivo muito atrasado ainda. Porquê? Pois, depende de nós caminharmos mais depressa ou mais devagar perante as leis que estão aí, que estão à nossa frente, que já nos foram transmitidas há muito tempo, mas nós continuamos naquela dúvida de tentar driblar as leis. A generalidade das religiões, embora umas tendo uma interpretação sobre Deus, todas elas o consideram como único, eterno, imutável, imaterial, omnipotente, soberanamente justo e bom. Isto no tocante a Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, imutável, infinito e imaterial, soberanamente justo, e temos ideia completa dos seus atributos? Quando a gente diz isto, o que é que nos dizem os Espíritos esta pergunta? Diz assim: do vosso ponto de vista, sim, porque queredes abranger tudo. Mas sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então quer dizer que nós estamos ainda muito longe de entender esse Deus, essa grande inteligência, essa grande inteligência que de facto criou o universo todo e nos criou também a nós. Jesus falou algumas vezes sobre a situação de Deus, e quando falava sobre Deus, referia-se ao Pai. Deus é Espírito, diz ele no Evangelho de João. Deus é Espírito, e os seus adoradores, em Espírito e verdade, é que o devem adorar. Isto está no Evangelho de João. Agora, o que nós vamos ver e ouvir aqui são passagens dos evangelistas, são passagens dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos é um livro pequenino que resume aquilo que são as interpretações da doutrina de Jesus, contada, anotada pelos 4 evangelistas. É um livro dos cristãos, é da Difusora Bíblica, que é uma editora católica. E nós vamos ver aqui, porque há muita gente, sabem porque é que nós vamos falar nisto e aprofundar um pouco disso. Há muita gente que continua a confundir Jesus com Deus. Dizem assim na Ave Maria: Santa Maria, Mãe de Deus. Não é verdade. É Mãe de Jesus. E nós vamos ver aqui quantas vezes, e não são todas, notem, fomos buscar aos 4 evangelhos as frases em que ele diz que não é Deus. Ele diz, Jesus. Não são os espíritas que dizem, está nos 4 evangelhos. Isto foi tudo o que vamos ver e observar. Para que é que a gente insiste neste tipo de coisas? Para que não nos deixemos enrolar por aquilo que nos dizem. Porque está escrito. Como é que vem alguém dizer que não? Não, Jesus é Deus. Quando ele diz que não. Como é que vamos atrás daqueles que nos dizem? Mas é ele que diz, ele sabe. Está bem, mas o livro sabe mais. O livro é a anotação do evangelista. A interpretação do homem, daquele que me está a dizer, pode ser a dele. Eu respeito-a, mas posso não concordar com ela. E não devo concordar com ela. Jesus não mentia. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. Então, se estamos a ler as anotações daquilo que foi o que ele diz, como é que vamos duvidar que está no Evangelho? Daí que nós aqui, muitas das vezes, recordamos o que está nos 4 Evangelhos. Para que não digam, isso é aquela coisa lá, isso deve ser lá o Evangelho dos espíritas. Não, 4 Evangelhos dos cristãos católicos. Então Jesus referia-se a Deus considerando o Espírito. E agora nós vamos percebendo e vamos aprendendo do que é o Espírito, o que é que somos constituídos, o que é que somos nós, homens. Espírito, perispírito e corpo. Quando o corpo desaparecer, vamos ser espírito e perispírito, ou alma, como ouvimos por aí falar, espírito ou alma é a mesma coisa. Os termos são semelhantes, que para nós entendermos, às vezes confunde-se. O que é a alma? Perguntaram aos espíritos, eles disseram, é o espírito encarnado, é o espírito no corpo, é o espírito habitando o corpo. Nós habitamos o corpo, nós espíritos estamos aqui, estamos. Não precisamos nos ver. Há muita gente que vê os espíritos, claro que há, quando não há. Há outros que não veem, não somos obrigados a conhecer tudo e a ver tudo o que é do lado de lá. Deus é espírito e matéria, dizem-nos os espíritos, eles é que nos ensinam isto tudo. Constituem o princípio de tudo o que existe. Tudo o que existe é Deus, Criador, espírito e matéria.
Mas ao elemento material, isto ao elemento da matéria, há um outro elemento que temos que juntar, que é o fluido universal. O fluido universal é uma coisa que a ciência está perto de encontrar, perto de perceber, perto de entender, já está perto. Mas é como que nós podemos entender se é a matéria-prima universal, é uma matéria-prima imponderável, que nós não vemos, mas que existe. É daí que tudo se vai buscar o que é matéria. Os cientistas já chegaram à conclusão, e todos sabemos, a maior parte daqueles que analisam essas questões, de que o espírito, a energia, a matéria é a condensação de energia. O espírito é energia. Os espíritos se definem o espírito como o quê? É energia pensante. O espírito é energia pensante. Se a matéria é condensação de energia, então vemos que há uma interligação permanente no mundo espiritual, no mundo cósmico. Tudo são vibrações, tudo são movimentações eletromagnéticas que não têm nada a ver com as coisas que nós vemos nem tocamos. É um outro estado diferente, mas é um estado visível, é um estado normal, é um estado natural que nós habitamos mais vezes e durante mais tempo que aquilo que imaginamos. Então poderíamos sintetizar neste pequenino quadro aqui esta coisa de o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, é o grande Criador, que cria o espírito, que é o ser inteligente da criação, que povoa o universo fora do mundo material. Todos nós somos espíritos, povoamos o universo fora do mundo corporal. Não, agora estamos no corpo, agora estamos na matéria. E o que é que Deus criou ainda mais à nossa volta? Criou o tal fluido, a tal matéria-prima de onde se vai buscar tudo. E dentro dessa matéria-prima há a matéria propriamente dita, aquela matéria tangível, o corpo que temos, a madeira, o ferro, tudo aquilo que a gente vê e que toca. A matéria é o instrumento que o espírito serve. Há ali, pois, aquela setinha que está lá em baixo, naquela parte final aqui, que o espírito e esta setinha aqui dirigida à matéria, isto é, o espírito que somos nós, para evoluirmos, para um dia podermos entender Deus, vê-lo, observá-lo, compreendê-lo, vamos ter que começar a aprender todo o tipo de evolução, todo o tipo de progresso através da nossa ligação à matéria. Por isso é que estamos hoje no corpo. Os espíritos não são criados simples e ignorantes, mas têm que aprender, têm que ser capazes, eles próprios, através do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, da sua modificação permanente, criar condições para poder atingir os mundos que nos vão um dia permitir galgar até chegarmos a Deus. Então quer dizer que esta coisa são mundos? Nós estamos no mundo, é o mundo terra, é mas há muitas moradas na casa do Pai, não é o que diz o Evangelho? Então vamos entendendo essas mensagens do Evangelho para percebermos o quê? Que há muitos graus e ordens de espíritos. O que é isto? Quer dizer que nós próprios somos espíritos, cada um de nós é diferente do outro. Há pessoas que dizem assim, não, os gêmeos são iguais. São iguais, aparentemente, no corpo, nas formas. Mas o espírito, na forma de ser, a sensibilidade das emoções, a forma de reagir, são diferentes. Não há espírito nenhum igual. Há semelhanças, às vezes. Mas nenhum de nós é igual. E então nós estamos aqui para perceber que estamos no mundo terra, onde há, dentro desta escola de aprendizado, que é o mundo terra, há espíritos de diferentes tonalidades em termos de evolução, em termos de progresso, em termos de altitude. Então essa pergunta que fizeram, as ordens ou graus do espírito são em número determinado, e eles disseram não, são ilimitadas em número. Depois pusemos aqui esta pirâmide, que é para irmos percebendo que os espíritos estão agrupados. Quem é que nos explica isto tudo? Eles é que nos vieram dizer como é. Eles que vivem do lado lá é que nos vieram dizer. Porque nós estamos a transmitir àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler ou de observar. Porque nós aprendemos pelo conhecimento. E o conhecimento adquire-se ouvindo, como estamos a ouvir agora, lendo, investigando, buscando. Por isso é que a ciência é o que é. Então nós vamos começar pelos espíritos mais atrasados, que estão na parte da base desta pirâmide. Temos os espíritos do terceiro grau, que são os imperfeitos, onde a ignorância e o desejo do mal e todas as más paixões prevalecem. Se nós olharmos à nossa volta, olharmos para o mundo terra, olharmos para as notícias que advêm a todos os dias e a todos os momentos, vemos em que estado é que estamos. Quais são os do segundo grau? São os espíritos que desejam o bem. Mas há na terra já há pessoas que desejam o bem. É verdade.
Por isso nós estamos mesclados, estamos misturados. Uns que desejam bem, mas a grande maioria são maus. Nós vemos a sociedade que temos, vemos a forma de pensar das pessoas, a forma de agir. Eu tenho uns pecaditos, eu faço uns pensamentos, mas não sou assim muito mauzito, não. Mas para atingirmos os tais mundos, onde Deus está, que é omnipotente em tudo, é na bondade, na sabedoria, no amor, na paz, na fraternidade, para atingirmos esse estado, temos que... Vós sois deuses. Ele até pequena disse-nos o Cristo. Isto é, temos que caminhar de forma a que possamos evoluir até Ele. Pelo nosso esforço, sim. Somos capazes? Somos. Que é a grande verdade, que a gente tem que também saber. Que eles nos dizem, todos vamos ser deuses nós. Com letra minúscula. Como é que pode ser isso? Disse o Cristo. Nós vamos acreditar no que Ele diz. E vamos acreditar no que os Espíritos nos dizem agora. Porque é que vamos percebendo isto? Então, os de primeiro grau são os Espíritos perfeitos. Onde é que está a perfeição máxima? São os Espíritos semelhantes a Jesus, que era um Espírito puro, que veio à Terra com uma missão extraordinária de nos ajudar, nos ensinar, nos desenvolver aquilo que são os conhecimentos para atingirmos os tais degraus da perfeição absoluta. Absoluta, a perfeição é sempre de Deus. Nós temos uma perfeição, teremos, num momento próprio, uma perfeição sempre relativa, porque a perfeição absoluta é a perfeição de Deus. Então, nesta escala de espíritos, como nós vemos aqui, de terceiro grau, onde nós estamos todos incluídos, segundo grau, terceiro... não é neste mundo terra? Claro que não. Deve haver outros mundos. Há outros mundos, onde estes espíritos todos evoluem. Nós estamos no terceiro grau. Onde é que estaremos na escala dos mundos? Vamos ver aqui. A escala dos mundos, onde os espíritos evoluem. Temos os primeiros mundos, os mais atrasados, os mundos primitivos, são destinados às primeiras reencarnações, às primeiras encarnações. Como dizíamos há pouco, nós somos criados por Deus simples e ignorantes. Simples é simples. Simples. Ignorantes no conhecimento. Por isso temos que ir à matéria, ao contacto com a sociedade, ao contacto com a família, ao contacto, para irmos aprendendo cada vez mais a sermos melhores. Em contacto com a sociedade é que nós vamos purificando aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então os primeiros mundos são estes, os primitivos. Será estes mundos que nós habitamos presentemente? Será estes? Está ali aquele. Os mundos de expiação e de provas. Lá por trás está um desenho sintetizado da Terra, não é? Está a América do Sul, está a América do Norte. Nós habitamos este mundo, na escala dos mundos universais. Quem é que nos diz isto? Os espíritos, que estão do lado de lá, que conhecem esses mundos, que sabem que as coisas são assim. E que nos vêm trazer estas verdades para nós irmos aprendendo. Que ninguém fica para trás, não. Agora, temos que nos ajudarem, temos que ser fortes, que ser perseverantes naquilo que são os conhecimentos das leis. Quem é que trouxe as leis? Jesus. Só que a gente às vezes ouve as leis por este ouvido e sai por aquele. Mas é bom, comecemos a interiorizá-las e a pô-las em prática. Então, a seguir aos mundos de expiação e provas, que são os mundos, o mundo onde nós estamos é um mundo de expiação. mas já só este mundo, então. Conhecido pelos homens da ciência presentemente. Mas já vamos ouvindo que há muitos planetas semelhantes à Terra espalhados por esse cosmos. Haverá por lá almas com corpos habitando? Claro que há. Nesses mundos, nesses locais, nessas galáxias, que são milhões que andam para aí. Um dia lá vamos chegar, quando a ciência desenvolver capacidades para esses contactos. A seguir ao mundo de expiação e provas, que é onde estamos nós na Terra, há um próximo mundo que é o mundo de regeneração. Nós temos que ir um pouco assim mais rápido, senão não chegamos ao fim. O mundo de regeneração vai ser um mundo semelhante a este, material como este, como o mundo Terra, só que nesse mundo não há as almas, não há os espíritos como agora, com as maldades, com os pensamentos permanentes perversos, com a falta de caridade, com a falta de amor, com a falta de compreensão, com a falta do conhecimento das leis de Deus. Não há. Mas vamos ter corpo, nesse tempo, sim. Quem é que vai chegar a esses mundos? Os que de nós quisermos. Estamos aqui para aprender. Estamos neste estádio, mundo de expiação e provas, aquele ali. Próxima
é aquele. O mundo de regeneração são aqueles em que os espíritos ainda têm que espiar e aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, porque os mundos mais avançados são os outros que vêm a seguir. Vejam quantos é que ainda são. Temos os mundos ditosos ou felizes, onde o bem excede o mal, e chegaremos ao último estádio, ao último mundo dos mundos, daqueles que nos são revelados pelo mundo superior, que são os mundos celestes ou os mundos divinos, onde reina exclusivamente o bem. É evidente que Jesus, como Espírito puro, estará nestas altitudes do mundo celestes, como os espíritos que habitam mundos por esse cosmos. Porque não é só a Terra que tem pessoas habitadas. Os planetas que nós vemos aí, que dizem os cientistas, não está lá ninguém. Está lá ninguém com um corpo material, corpóreo. Mas está em espírito, sim. Está em perispírito, sim. Porque nós vamos para os mundos compatíveis com aquilo que é a nossa capacidade de os ocupar e com o tipo de densidade perispiritual que formos capazes de atingir. Por isso, eles não precisam ter corpo nesses mundos, mas estão lá, estão evoluem lá, do lado de lá. Como nós vamos evoluir quando regressarmos à pátria da verdade, não vamos levar este corpo, carne não, vamos levar o outro corpo perispiritual, e o espírito que somos é esse ser que somos que vai transportar-se com esse perispírito que muita gente vê os espíritos, os fantasmas, é essa forma energética de que somos constituídos e que nós, todos os dias, fazemos treinos para o lado de lá, no nosso sonho, no nosso dormir, no nosso contacto com o mundo espiritual. Todos os dias fazemos treinos no contacto com aqueles que estão do lado de lá. Por isso, às vezes, falamos com eles, às vezes os ouvimos, tantas coisas que nos acontecem. Então, nós vemos que a evolução, já passámos por aqui, estamos agora aqui, vamos passar para este mundo. E depois, estes mundos ditosos e mundos felizes são outros mundos que andam por aí, nesse cosmos, para nós podermos perceber que, de facto, tudo evolui. Vamos sempre evoluir, vamos. Mas eu sou um analfabeto. Que me interessa ser analfabeto? Sou uma pessoa boa, interessa que seja uma pessoa boa. Seria analfabeto amanhã? Posso não ser. Há uma razão para ser analfabeto? Há. Tudo tem uma razão, tudo tem uma causa, como há bocado víamos naquela resposta que os espíritos deram à pergunta que lemos. Qual foi o tipo mais perfeito? Fizeram esta pergunta, nós somos muito curiosos, os homens, não é? Fizeram esta pergunta aos espíritos, qual foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. Claro que a cara ali está um bocado desfocada, que isto é do problema das cores e daqui das luzes. Jesus é o nosso grande governador, é aquele que nós seguimos, é aquele que trouxe a verdade, é aquela verdade que nós temos que entender, temos que perceber. A verdade que ele trouxe é uma verdade simples, capaz de qualquer um de nós que não seja letrado de a perceber. Todos podemos percebê-la, estejamos com atenção e ponhamos em prática. Porque não é eu conhecer agora as leis todas através ou pôr os livros todos na cabeça, ou decorar os livros todos. Isso é bom, por um lado, mas o importante é que eu os ponha em prática aquilo que o livro diz. Isso é o mais importante. Eu evoluo conforme for capaz de cada vez mais amar o meu próximo. Há duas asas, como vamos ver na parte final deste trabalho, que nos levam ao Criador, que nos levam a Deus. Há duas asas que nós temos. Uma que é o amor, a outra que é a sabedoria. Temos que aprender, temos que saber, temos que ir compreendendo, temos que ir conhecendo, temos. Por isso o Espiritismo é esta grande fonte de verdade, grande fonte de inspiração e de esclarecimento. Dizia o Cristo quando no Evangelho de João, quando lá afirma que nos havia de mandar o Consolador, que ele haveria de vir para nos lembrar todas as coisas que ele disse e para esclarecer tudo. É o que o Espiritismo faz hoje. Não nega absolutamente nada daquilo que ele disse. Pelo contrário, confirma tudo o que Jesus disse e retrata novas formas de agirmos e de pensarmos de maneira a que possamos se ingrar de vez, embora não estando tanto tempo como tenho estado a aguardar promessas de céu, de inferno e de purgatório, quando sabemos que são promessas não existentes. Então será Jesus Deus, como alguns dizem?
há muitos cristãos que dizem que Jesus que é Deus, não é? Santa Maria, Mãe de Deus. Nós aqui dizemos Santa Maria, Mãe de Jesus. Então, Jesus não é Deus. E onde é que ele diz que não é Deus? Onde é que está isso? Nos 4 Evangelhos. Vamos ver as passagens que fomos buscar aos 4 Evangelhos, onde ele confirma que não é Deus. Vamos lê-las. Ele nunca disse que era Deus, Jesus. Nunca. Se forem ver a Bíblia, 4 Evangelhos, o Novo Testamento, nunca diz que é Deus. Vejam como ele fala lá. E uma voz vinda do céu dizia: este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Mateus, capítulo 3. Outra passagem. Porque me chamais bom, ninguém é bom senão Deus. Se Jesus fosse Deus, era assim que ele falava? Não, ele não falava assim. Porque me chamais bons? Eu sou Deus, podem me chamar, podem-me continuar a falar. Só Deus, Deus é alguém, ou algo, melhor dizendo, que está acima dele. Isto está nos 4 Evangelhos. Nós entendemos assim. Mas é só isso? 2 das afirmações. Vamos ver mais para a frente. E quem me acolher a mim, acolhe aquele que me enviou. Então ele é um enviado. Ele foi enviado. Por quem? Por alguém que estará com certeza acima dele. Se ele é um espírito adiantado, e é, de facto, puro, há alguém que está acima dele que o enviou. Para quê? Porque ele viesse explicar-nos a verdade, que nós não sabíamos, estava deturpada, que foi informado ao longo dos séculos para a altitude dos homens que éramos e das mulheres que éramos em cada época. Se nós hoje temos condições de perceber as coisas de uma forma mais fácil, há 300 anos era mais complicado, há 800 muito pior, há 2000 muito pior. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Meu Pai é alguém que está acima dele, não é? Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Outra confirmação daquela dali de cima. Esta é em Lucas, esta é em Mateus e esta aqui é em João. Tudo isto está nos 4 Evangelhos para os cristãos poderem analisar. Porque o que dizemos aqui são os Espíritos que nos confirmam, que nos dizem. Foi isso que Jesus disse e é o que eles nos dizem. Digam sempre a verdade. A verdade será sempre a verdade. Mais 2 passagens. Mas vós procurais matar-me. Isto é no Evangelho de João. A mim que vos disse a verdade, que ouvi a Deus. Ele estava a falar outra vez em Deus, que é o Pai. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Isto é quando Ele refere que havia de enviar o Consolador para lembrar as coisas que Ele lembrou, que Ele disse, que Ele fez, e para esclarecer todas as coisas. Tá? Naquela passagem de João, Ele fala de novo no Pai. O Pai é Deus. É esse nome de 3 letras apenas que quer dizer tudo o que está para cima de Jesus, acima de nós, como Pai, como Criador. Mas ainda há mais. Ali é aquela passagem, é de João, falar-vos-ei abertamente acerca do Pai. E depois, ainda em João, no capítulo 26 a 12 a 28, dizia assim: nesse dia pedireis-me em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai. Cá está outra vez o Pai. Porque o próprio Pai vos ama, pois vós me amastes e acreditastes que saí de Deus. Saí do Pai e vindo ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai. De novo vou para o Pai. Ele sabia que o iam matar, ele sabia disso. Portanto, ele sabia que ia deixar os que estavam na terra, os apóstolos, e ia regressar ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual, ao mundo de onde veio, ao mundo que o Pai o enviou. É simples, nós entendermos. Ainda mais 2, pelo menos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o meu Pai enviará em meu nome, se me amasseis, certamente vos alegrarias para eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha esta. Vocês, se me amasseis, certamente vos alegrarias por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Vejam que ele aqui até diz que o Pai, que é Deus, que é claro, o Pai é o grande Criador. O Pai, Deus, criou Jesus, sim, Jesus é o nosso irmão maior, mais evoluído, mais adiantado, que tem a responsabilidade de nos ir chamando aos poucos para Ele.
ensinando-nos as coisas, trazendo-nos as verdades, dizendo-nos como é que devemos subir, até chegarmos a Ele e depois, quando chegarmos a Ele, vamos entender Deus e vamos compreender Deus. Então, porquê é que estas coisas vêm todas deturpadas? Foram os homens, em certa época, que decidiram considerar Jesus como Deus. Quando é que isso aconteceu? Foram as hierarquias religiosas no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553, na nossa era, que decidiram equiparar Jesus a Deus. Até aí, para os cristãos, Jesus era o Messias, o enviado, o doce Rabi da Galileia. Então foram os homens na terra, não foi nenhuma determinação superior do invisível, foram os homens, as hierarquias religiosas, que decidiram isso. Porquê é que decidiram? Eles lá sabem. Para nos confundir? Têm-nos confundido. De facto, têm-nos confundido. Então, porquê é que fizeram isso? O maior sábio dos sábios, a maior sabedoria da terra, também se engana. Também são mal intuídos, também são mal inspirados. Também podem estar distraídos às vezes e julgar que estão a dizer uma grande verdade e não estão. Às vezes para defender outras coisas, outros interesses, outras formas de ser e de pensar, que não nos interessa aqui. Agora, interessa é saber porque é que isto foi assim. Porque é que a mensagem de Jesus não foi transmitida conforme está no Evangelho. Não foi transmitida porque a partir do século VI, no ano 553, as hierarquias religiosas decidiram isto. É evidente que a gente entende porque é que os cristãos católicos dizem Santa Maria, Mãe de Deus. Agora a gente pode entender, mas nós, espíritas que sabemos a verdade, recapitulamos, lembramos, dizemos essa oração, que é uma oração belíssima, é uma oração fabulosa, mas dizemos-la com as palavras que devemos dizer, que sabemos a verdade agora. Santa Maria, Mãe de Jesus, sim. O que é que os espíritos superiores nos vêm dizendo sobre a personalidade de Jesus? Segundo a versão dos imortais, Jesus é considerado um espírito superior, um dos de ordem mais elevada por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrena. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação na Terra terá sido forçosamente uma dessas missões que a divindade somente confia aos seus mensageiros diretos. Ele terá sido um Messias divino. O que é que nos dizem ainda os mensageiros sublimes? Como homem, tinha a organização dos seus corpóreos, isto é, nasceu como nós. Nascemos da nossa mãe, da barriga da nossa mãe. Porém, como espírito desprendido da matéria, há de viver mais a vida espiritual do que a vida corpórea. Agora começamos aqui a perceber a grande diferença desse espírito fabuloso que foi Jesus quando veio ao corpo. A sua superioridade em relação aos homens derivava das suas qualidades espirituais. Por isso dominava de modo absoluto a matéria. Mas também resultava da natureza do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Estes esclarecimentos, esses ensinamentos que os espíritos nos vêm dando agora, o Cristo, se falasse no seu tempo nestas situações, ninguém o entendia. Muitos de nós o temos dificuldade de entender agora. Há muitas destas coisas que vão ser confirmadas, entretanto, pela ciência, vão. Mas já sabemos, pelos espíritos nobres, nos livros que estão codificados, que estas explicações não estão a dizer aquilo que foi essa grande personalidade que foi o Mestre. O que é que eles nos dizem mais? Dizem que sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo. Vejam aqui este pormenor. Senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, certamente estava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração, muito superior à que de ordinário possuem os homens comuns. Em relação aos fenómenos que dependem dos fluidos perispirituais, a qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Há espíritos que vieram posteriormente a Jesus à Terra, a Santo António de Pádua, a Santo Afonso de Ligório, que tinham também uma capacidade espiritual acima do normal. Por isso eles às vezes apareciam longe, fora do corpo deles. O corpo deles ficava estático e eles iam aparecer, eles, o perispírito, longe. Iam resolver problemas às vezes que tinham que resolver. Mas eram espíritos evoluídos. Jesus tinha essa capacidade natural. Era um espírito superior que podia fazer isso. Há certas passagens do Evangelho que estavam a falar, queriam apedrejar, queriam persegui-lo e ele, entanto, desaparecia. Era esta capacidade que ele tinha, de rapidamente sair de um local e aparecer noutro. Porquê é que ele faz isso? É um espírito puro, um espírito com capacidades e conhecimentos. Um dia vamos perceber melhor isso quando começarmos a chegar a esses degraus.
Dizem ainda aos espíritos nobres que se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia advir. Segundo a definição dada por um espírito, Jesus era o médio de Deus. De facto, as instruções, as inspirações, tudo o que tivesse a ver com os momentos de oração, ele orava a Deus, orava ao Pai, e era intuído, era ajudado por esse espírito, por esse espírito nobre, esse espírito Pai, que ele tinha condições de poder sentir, porque era um espírito que já estava nesse degrau de visualização e vinha em missão urgente e necessária para aquilo que era a sua responsabilidade perante o mundo terra que ele governa, que ele nos governa. Mas há muita gente que diz assim, mas a gente sabe lá se o Cristo cá esteve, se não esteve. Nós vamos aqui passar uma carta que foi escrita por um célebre senador ao tempo de Jesus, que conviveu com Jesus, conviveu ao ponto de falou com ele. Há livros que detalham isso. Felizmente que esses livros têm sido psicografados por espíritos bons, nobres. Esse espírito que escreveu uma carta ao seu imperador da altura, nós vamos aqui ler rapidamente a carta, que ela é um bocadinho extensa, para nós vermos a personalidade que ele retratou nessa carta que enviou ao imperador. Essa carta foi escrita pelo senador Públio Lentulus ao tempo de Jesus. Ele era, segundo dizem os estudiosos, um governador da Galileia que se terá encontrado com Jesus por uma necessidade de cura de uma filha sua, e ele escreveu esta carta ao seu imperador sobre esse personagem de que tanto ouvia falar e que também esteve com ele. Sabendo que desejas conhecer quando vou narrar, isto é o que diz a carta. Esta carta, nós vamos ver onde é que ela está. Esta carta existe, ainda hoje, nos arquivos do Vaticano. Claro que os católicos não ligam muito à carta, mas nós pomos-la aqui para vermos até que ponto é que aquilo que se diz aqui terá a ver alguma coisa com aquilo que nós imaginamos do Cristo. Existindo nos nossos tempos um homem o qual vive atualmente grandes virtudes, chamado Jesus, pelo que o povo é inculcado profeta de verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, ele estava a escrever para o seu imperador. Cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa, bem madura. São destendidos até às orelhas e das orelhas até às espadas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longe, mas separada pelo meio, e seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. Olhos claros. Era uma característica dos nazarenos, do tempo de Jesus. Os nazarenos tinham estas características. E nós dizemos isto porque aqui há um tempo vimos aí um senhor na televisão, um senhor aí da hierarquia religiosa, a dizer que Jesus poderia ser como os beduínos, de cabelo encarapinhado, escuro. Porquê é que nós defendemos esta tese? Porque os nazarenos tinham estas características, sim. Eles deviam saber, esses que dizem que podia ser beduíno. Mas quem é que nos diz também isto? Divaldo Franco, em quem nós confiamos muito, professor Divaldo, fala também nesta figura, que tinha 1,75 m, de olhos claros, cabelo cor do cobre. Também fala numa palestra, também fala nesta figura. Os seus olhos têm os olhos expressivos e claros, o que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele alguém se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. Vejam o pormenor desta carta dirigida por Públio Lentulus,
que nós sabemos que Públio Lentulus, a este tempo, quando descobriu esta carta, era um senador romano que depois veio servir como guia espiritual de Francisco Cândido Xavier e assinava-se como Emanuel. Foi Emanuel que trouxe esse livro há 2000 anos e que fala num dos detalhes em que ele teve o contacto com Jesus e que Jesus lhe curou a filha. Esses livros temos nós aqui, para quem os quiser observar e ler. É o mais belo homem que se pode sem imaginar, dizia a carta ainda, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, a mãe, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela, porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. A mãe, segundo um retrato, um desenho feito pelo mundo espiritual, era muito bela, assim, tinha olhos claros. Este é um desenho, é um retrato feito pelo mundo espiritual a um médium que foi desenhando aquilo que recebia por intuição. Assemelha-se muito ao que diz esta carta, também. De letras faz-se admirar toda a cidade de Jerusalém, sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua presença falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por estas partes. É verdade, segundo dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenará será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus. Assim assinou. Esta carta onde é que está? Este documento foi encontrado no arquivo do Duque Cesadini e terá sido enviado de Jerusalém a Roma ao tempo de Jesus. Este documento existe, nós retirámo-lo, porque ele anda aí, já tínhamos falado sobre ele. Para que é que trazemos isto aqui? É para comprovar alguma coisa? Não. É para imaginarmos aquilo que era dito no tempo de Jesus a seu respeito, da sua bondade, da sua capacidade, dos seus feitos e dos pormenores que esta carta vai, até às vezes em termos de explicação dos seus traços fisionómicos. De facto, era um homem belíssimo. Nós vamos hoje sabendo que os espíritos, quanto mais evoluídos vamos sendo, mais características de beleza vamos adquirindo nos corpos que vamos recebendo, ou em missões especiais ou fora delas. A doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o amor e a sabedoria divina o animavam. Jesus empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Agora é preciso que a verdade se torne inteligível para todo o mundo, terra. Torna-se necessário que as leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. É verdade o que se passa connosco. Poucos as compreendem, poucos as praticam. O Espiritismo é por isso que cá está. Está cá exatamente para isso. A missão do Espiritismo consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. O ensino dos Espíritos tem de ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Tudo o que vamos ouvindo das mensagens dos imortais são coisas que temos de ponderar através da nossa razão. Tudo tem lógica, tudo tem que ter lógica para o nosso entendimento. Não aceitemos nada que não tenha lógica, que não seja razoável, que nós não entendamos como sendo... Às vezes é necessário explicar mais que uma vez, claro que é. Nós andamos há 2000 anos e ainda não entendemos a lei que Jesus trouxe. Vamos ver se entendemos agora, a partir daquilo que dizem os espíritos, através do Espiritismo. Até o Espiritismo é essa grande ciência que os espíritos, através do Espiritismo, estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou
Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e toda de caridade. Isto é o que nos dizem os Espíritos. De facto, uma lei de amor e de caridade tem que ser uma lei de verdade. Nós temos que sentir a verdade naquilo que nos dizem, naquilo que nos explicam, naquilo que nos fazem. Nós temos que entender as razões dos sofrimentos, das dores, dos problemas que nos atingem. Porque é que Deus? Qual Deus? Deus se mete nas nossas coisas. Nós temos aqui entender as leis. E as leis são simples. O Espiritismo as traz de novo. São as leis do Cristo. O Espiritismo sem cristianismo não existe. Há muita gente que diz que sim. Há muita gente que vê por um lado e por outro esses homens e essas mulherzinhas, coitados, a exercer o mediunismo e, como se dizem que são espíritos ou espíritas, pronto, também são espiritismos, também são espíritas, não são. O espiritismo sem estes esclarecimentos não existe. Temos que perceber as leis que temos. Para quê? Para não voltarmos a errar, para não voltarmos a sofrer, para não voltarmos a padecer aquilo que estamos a padecer. Portanto, não é vir só ao trabalho de espíritas, à casa espírita para irmos à salinha, não. É bom ouvirmos, sabermos e entendermos as leis, que são simples, voltamos a repetir, e ponhamos-las em prática. Se o fizermos, estamos no caminho, que nos vão permitir depois seguir aqueles mundos como espíritos mais avançados, mais evoluídos, até um dia podermos compreender, entender, ver, inclusivamente, a majestade do Criador, grande inteligência, que não é homem nenhum, que é uma grande inteligência. Nós quisemos trazer esta parte final dizendo que os Espíritos dizem cá duas asas, como dizíamos há pouco, que nos conduzirão definitivamente o espírito do homem à presença de Deus. Duas asas. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. O que é que eles querem dizer com amor? Amor é aquilo que pudermos dar a todos aqueles que estão à nossa volta. É esse amor universal que tem a ver com a fraternidade, com a compreensão, com a benevolência, com a indulgência, com a fraternidade, com a caridade fraterna, aquela caridade sincera. Não a caridade somente material, mas a caridade do aconchego, da palavra do carinho, da palavra amiga. E a sabedoria temos que a ter também. Ao longo da nossa evolução permanente, por aqueles mundos que vimos há pouco, vamos ter que desenvolver os nossos conhecimentos. Comecemos já. Jesus, numa mensagem que traz no Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá, espíritas ou cristãos, amai-vos, primeiro mandamento, primeiro ensinamento. Depois diz o outro a seguir, amai-vos e instruí-vos. Instruirmos-nos é conhecermos a verdade, procurarmos a verdade, lendo, ouvindo, observando, interrogando aqueles que podem esclarecer. Temos condições para aprender mais? Temos. Assim o queiramos demonstrar. Assim queremos pôr essa velinha acesa na nossa mente, para que a velinha nos leve permanentemente na direção da paz e do bem. Sejamos bons, divulguemos o amor, esse amor universal, que todos temos amor para dar. Não há ninguém que não tenha. Às vezes evidenciam-se os outros pequenos nadas inferiores, porque não sabemos desenvolver essa parte do amor que todos temos. Todos podemos ser Deus, que disse o Cristo. Então vamos seguir o que Ele diz. Ai, mas isto é muito difícil. Não é fácil. Se nós quisermos complicar as coisas, custa uma coisa fazer bem. Custa uma coisa orar. Orai e vigiai. Olha que coisa tão simples. Custa uma coisa orar. Oh, isso valerá alguma coisa? Eu oro todos os dias. O que eu peço não acontece. Como nós fôssemos agora os decisores das coisas. Nós somos filhos de Deus. Deus que é Pai sabe o que nós precisamos. Sabe o que nós precisamos. E quando Ele verifica que nós não precisamos, não temos de passar por aquilo que estamos a pedir, dai-nos tempo para que a gente acredite. Por isso a vigilância, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes. As mensagens são simples, mas são necessárias, porque sem elas não vamos chegar à verdade, nem vamos chegar onde Jesus nos diz que quer levar. É Ele o grande governador, é Ele o grande mestre,
É Ele o grande enviado. É Ele que seguimos. É. Tem os outros. Os outros, sim. As outras religiões podem ser todas boas se fizerem o mesmo. Nós seguimos o Cristo. Então, esta mensagem, este esclarecimento, esta confirmação dos 4 evangelhos dos cristãos católicos, que lá vêm evidenciadas estas verdades que continuam a confundir muitas gentes. Não tem nada que se confundir, tem que as seguir. Aí aqueles que dizem que estão lá e que vão ali, eles dizem, a gente tem que os respeitar. Mas agora, eu se leio isto assim, não vou interpretar ao contrário. É esta a mensagem. Vamos tendo outras para que possamos aos poucos, tendo condições e capacidades para perceber essa grande força da verdade que o Cristo nos coloca para que todos a possamos seguir, convictos de que chegaremos um dia a ser deuses em letra minúscula. A paz para todos, vamos continuar com os nossos trabalhos. Vamos só esperar um bocadinho que os nossos companheiros cheguem. Nós pedimos aos nossos companheiros do grupo que está de serviço à água para fazermos a atenção. A vinda de Jesus.
neste momento, sintonizamos as nossas mentes, de forma a que possamos dar um pouco daquilo que temos. Todos temos algo que podemos dar. As vibrações do nosso pensamento, aquilo que sentimos de paz, de bondade, de amor no nosso coração. Tudo isso se transporta, se transmite. Tudo isso é observável no mundo espiritual. E os amigos espirituais que vêm ao nosso encontro neste momento esperam de nós essa nossa dádiva. É uma dádiva dirigida àqueles que sofrem, aos nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, até àqueles que são desafetos, até esses. O mundo espiritual recolhe de nós a nossa vontade em os ajudarmos neste momento. Esta prece é nesse sentido, dirigida ao mais alto, para que os espíritos nobres, os espíritos bons, os espíritos incumbidos de recepcionarem essas energias, essa paz, levem de nós, levem para mitigar as dores, os sofrimentos, as dificuldades desses nossos irmãos, espalhados por todo o lado, num sofrimento às vezes atroz. Oh, Senhor, leva de nós. É pouco, sabemos, mas Tu saberás canalizar, conduzir, orientar para aqueles que neste momento aspiram uma bênção, uma prece, um bem-aja. Obrigado por isso, Senhor. Lindo.
aviso e enquadrar esse aviso. Eu hoje estou aqui como responsável, um dos responsáveis da Companhia de Arte Espírita Íbris. Algumas pessoas daqui já conhecem, já ouviram falar e provavelmente já assistiram a algumas atuações desta Companhia de Arte. Outros, nem por isso, porque nós tivemos um interregno de alguns anos sem fazermos apresentações. Nós vamos fazer a estreia da peça Alegria de Viver no próximo domingo, dia 11 de maio, no Auditório Mirita Casemiro, próximo de Santa Cristina. A peça irá para o ar às 9h30 da noite, portanto 21h30, e estamos a fazer uma pré-reserva de bilhetes aqui com uma folha aqui em cima do palco. As entradas são 2,5 €, é um preço que foi estipulado pela Câmara Municipal de Viseu, uma vez que a apresentação se insere no 15º Festival de Teatro de Viseu. Nós iremos abrir esse Festival de Teatro, que vai decorrer desde o dia 11 de maio até meados de junho. Meados não, início, primeira semana de junho. A peça aborda fundamentalmente os valores da família e, portanto, eu venho aqui no sentido de apelar a todos para a vossa colaboração, no sentido de poderem ir assistir a este trabalho. Esta companhia nasceu em 2001, era constituída por jovens de 4 associações da região centro, da Associação do Paião, da Associação de Leiria, da Associação de Coimbra e da Associação de Viseu. Atualmente a companhia é constituída apenas por 3 associações, Coimbra, Viseu e Leiria, e os jovens que integram essa companhia foram, de alguma forma, recrutados pelos jovens que estão a frequentar neste momento a associação. Portanto, nós fomos falando com os jovens que frequentam a evangelização, com os jovens que assistem aqui à segunda e à sexta-feira aos trabalhos e fomos-lhes perguntando se gostariam de pertencer à companhia e se gostariam de participar das encenações que nós realizamos. O desafio é lançado a todos. Portanto, se há aqui alguém jovem, portanto até aos 30 anos, é essa a idade que nós ainda consideramos jovem, portanto esticamos isto até aos 30 anos. Portanto, se alguém até aos 30 anos estiver interessado em participar, poderá falar comigo ou com a Diana e nós de alguma forma vos vamos procurar inserir no grupo e nas atividades do grupo. Nós estamos a recomeçar outra vez as nossas atividades, depois de um interregno de 2005, 2006, foram as últimas atuações que nós tivemos, e estamos agora em 2014 a recomeçar. Portanto, esta é a primeira, mas certamente que iremos preparar outras, assim haja mão de obra, ou seja, pessoas que participem das atividades. Portanto, ficam todos avisados, volto a referir, dia 11 de maio, 21h30, Auditório Mirita Casemiro. O custo dos bilhetes é 2,5 €, sendo de 1,75 € para quem possuir o cartão sénior do município ou o cartão jovem do município. Quem não tiver esses cartões terá que pagar naturalmente os 2,5 €. As verbas são naturalmente para custear as despesas que nós temos, com guarda-roupas, com adereços, para podermos fazer as apresentações. E o objetivo desta companhia é ir divulgar a doutrina espírita em locais que não são propriamente as casas espíritas. Portanto, neste caso é um auditório público da cidade de Viseu, já fomos a escolas, temos vontade de ir a escolas, portanto, quem estiver aqui e que tenha como atividade profissional a docência, era bom que fosse assistir à peça, porque assim poderia depois, no seio da sua escola, poder de alguma forma abrir-nos as portas a outros jovens para ouvirem a mensagem que nós queremos transmitir, neste caso sobre a família. Não me vou alongar mais, vamos continuar os trabalhos desta noite e, portanto, isto é uma pré-reserva, não sei quando é que me vão entregar os bilhetes. Em último caso, será no próprio dia à entrada do auditório que com a folhinha nós vamos fazendo a distribuição dos bilhetes. Se eu conseguir antes, eu assim avisarei provavelmente na sexta-feira. Está bem? Obrigado a todos.